nessa esfera, porque isso é discricionário. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Primeiramente, cumprimentando a todos, agradecendo a presença para essas reuniões, têm sido muito produtivas aí, no sentido de a gente poder achar para Ribeirão Preto soluções que coloquem Ribeirão Preto ao seu tempo, né? Então é uma alegria muito grande poder contar com os senhores e alguns ainda convidados que estão a caminho. Gostaria de já convidar o membro dessa comissão, o vereador Luciano Mega, agradecer a presença do nosso nobre vereador, senhor Nelson das Placas, que tanto contribui com a nossa cidade, e o idealizador dessa comissão, vereador Fabiano Guimarães, o nosso padrinho aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, né, uma vez que ele hoje faz parte da mesa diretora da Câmara e não pode estar com a gente nas comissões permanentes, mas é de forma vitalícia aí nosso convidado para todos os encontros aí, uma vez que desprendeu trabalho, toda a sua vida profissional aí, nesse segmento tão importante que é o setor produtivo e o setor econômico de Ribeirão Preto. Então, é uma felicidade muito grande recebê-los. Gostaria de cumprimentar os convidados e convidar aqui por horário, né, já e agradecer a presença do nosso secretário da Coordenadoria de Limpeza Urbana e também agora da Infraestrutura de Ribeirão Preto, o senhor Alexandre Betarello, por favor, sente-se aqui conosco. Queria agradecer a presença e vai ter participação ativa conosco aqui nessa reunião, o presidente da Associação das Empresas de Destinação de Resíduos da Construção Civil da região metropolitana de Ribeirão Preto, Miguel Porto Neto, muito nos honra com a sua presença e daqui a pouco nós vamos poder desfrutar também da sua sabedoria no segmento. Está a caminho o professor Gilberto Abreu, também que é um especialista na área ambiental e que vem aqui trazer as suas contribuições. Inicialmente eu queria abrir a palavra para os vereadores para suas considerações iniciais. Vereador Luciano Mega. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao vereador André Trindade pelo convite de participar dessa comissão, que junto com o vereador Fabiano Guimarães foram os idealizadores, né, da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da nossa cidade. Cumprimentar o vereador Nelson, obrigado também pela companhia aqui nessa comissão tão importante para o município de Ribeirão Preto, e agradecer também a presença dos convidados, o senhor Alexandre Betarello, já tinha um contato prévio na Coordenadoria de Limpeza Urbana, sempre muito solícito, né, e começou um trabalho que pegou a cidade numa situação muito ruim e veio desempenhando um bom trabalho. O senhor Miguel, que vem conosco, prazer revê-lo, né, Miguel? E falaremos de um tema muito importante, porque eu já disse na reunião anterior que o desenvolvimento econômico e social ele tem que caminhar junto com o desenvolvimento ambiental, junto com a erradicação da pobreza, porque não existe desenvolvimento sem de um município, no caso, sem que nós tenhamos todos os aspectos contemplados, né? Então, desde o econômico, social, passando pelo ambiental e todos os outros aspectos. Então, eu passo a palavra para o meu colega Nelson. Vai falar, senhor Nelson? E vamos começar, né? No adiantado da hora, acho que é melhor a gente começar logo. Peço desculpas a todos. Aliás, Fabiano, precisamos rever a questão das sextas-feiras. O almoço de sexta-feira tem sido muito agradável aí, pessoal, então os horários, né? Queria agradecer a presença do Paulo Sincovarp, sempre presente conosco aqui, o Marcelo Bose Rodrigues, representando o Corecon, e sempre antenado com as coisas de Ribeirão Preto, o seu Álvaro Polastrini, representando aqui a ACI, né? Então, uma felicidade enorme. Sempre antenado, o motivo é óbvio, né? É uma homenagem até que a gente faz ao senhor.
Queria até, passando a palavra para o Fabiano Guimarães, já produzindo, que ele fizesse a sua consideração inicial e principalmente sobre o tema de hoje, que é a gestão de resíduos e logística reversa. Por favor, vereador. Parabenizo você, André, pela condução da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico. O vereador Luciano Mega também, membros da comissão, meu amigo vereador Nelson das Placas também. Muito bom tê-lo aqui também, Betarello, agora secretário da Infraestrutura. Responsabilidade ampliada, né? Todos os integrantes de entidades empresariais, sindicais aqui presentes e demais também presentes, imprensa e o público que nos assiste. Ribeirão Preto nunca teve e ainda não tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que congrega todos os problemas e soluções de quem quer expandir investimento que já está aqui e de quem pensa em vir para Ribeirão Preto. Temos uma Secretaria de Turismo, que é o nosso amigo Edmilson, que é o secretário, que basicamente uma equipe, é ele sozinho, né? Mais um funcionário público, um servidor, e mais 2 agora comissionados que estão ajudando ele, mas muito focados no turismo. Não é nem de perto, nem de longe, nem sombra do que uma cidade como Ribeirão Preto, que está à frente aí de 15 PIBs de capitais do Brasil, merece e já passou da hora de ter, né? Essa é a função da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Discutir o que é que precisa, o que é necessário ter num local, num portal de informações físicas e online para que o investidor possa ter a vida mais facilitada. Porque a realidade de Ribeirão Preto é o que disse, como eu disse na primeira reunião, um grande empresário que investiu em Ribeirão Preto, num café lá pelo Nordeste, comentando com outro amigo nosso, falou: Ribeirão Preto é uma das cidades mais difíceis de se fazer negócio que eu conheço, e ele tem estabelecimentos no Brasil inteiro, né? Você vai numa secretaria de planejamento e lá você de repente é informado que você tinha que primeiro ir na Secretaria de Meio Ambiente, e de repente lá você é informado que primeiro você tem que ir na CETESB, e depois lá você tem que ir numa outra, e você já deu uma entrada num protocolo numa que não te dizem quando isso vai ficar disponibilizado, você tem que ficar ligando toda semana para saber se algo já está pronto, ou seja, uma insegurança jurídica enorme. Isso faz com que Ribeirão Preto perca pujança, perca taxa de desenvolvimento, de crescimento, né? E é isso que a gente pretende alterar. Essa reunião de hoje, para a gente conhecer um pouco um pedaço da realidade de sustentabilidade ambiental que envolve, mas tem muito mais pano para manga. CETESB tem um impacto direto, né? Hoje ela não está aqui com a gente, mas estará, né? Mas o Betarello, que é o coordenador também da limpeza urbana e de infraestrutura, pode ajudar, assim como os outros convidados. Lembro que na próxima reunião, né, a gente vai ter o secretário de Planejamento, né, André? E ele apresentará, a priori para nós, uma ideia do que é o objetivo dessa comissão. Criar uma sala do investidor, estruturar um poupa-tempo empresarial. Isso vai fazer com que Ribeirão Preto gere emprego e renda. A política social mais inteligente não é a política assistencial, é a política do emprego, né? Então essa é a missão da comissão. Eu agradeço e passo a palavra. Obrigado. Eu estava olhando aqui das 15 leis complementares ao plano diretor que nós votamos recentemente, pelo menos 4 delas estão intimamente relacionadas à questão do meio ambiente e desenvolvimento. Então, a própria lei de parcelamento e ocupação do solo, acho que ela está relacionada, o plano municipal de saneamento básico, o plano de macro-drenagem e o plano estratégico do sistema de áreas verdes e arborização urbana, né? Pelo menos esses 4, além dos outros que acabam tendo uma intimidade também com a questão socioeconômica e ambiental que nós estamos tratando. Não sei se os nossos convidados vão falar sobre essa questão, talvez o secretário, o Alexandre, deve comentar alguma coisa sobre esses planos, esses 4 que eu falei, né? Então, parcelamento da ocupação, talvez nem tanto, mas saneamento básico, macro-drenagem e áreas verdes urbanização, e arborização. Muito bom. Vou dar uma organizada aqui, vou pedir para o senhor Nelson fazer companhia aqui
Aqui eu vou fazer a dança das cadeiras, aqui, mas é para o bem, viu? Não é aquela que o pessoal fica com medo. E queria já até convidar, para que a reunião já fique dinâmica, o Miguel Porto para participar da mesa com a gente. Pode vir aqui, Bertarello. E o Miguel está com a gente para já contribuir com os assuntos que a gente vai começar a desenvolver aqui. O secretário Alexandre tem agenda também na prefeitura logo mais, e eu tenho um pensamento, né, que está em relação ao desenvolvimento. Hoje o Miguel representa empresas que valorizam a questão do lixo, né, e dos resíduos, no caso da construção civil, mas tem ampla experiência e estudo em todo tipo de resíduo nesses planos ambientais. E o lixo, né, Bertarello, você que é arquiteto, né, que é urbanista, né, o lixo, hoje ele é ônus, né, para a prefeitura, quando ele poderia ser fonte de receita, né? Como que é tratada a visão? É evidente que na gestão tem que se cumprir com as metas da gestão, que é limpar a cidade, recolher o lixo, mas existe alguma visão da prefeitura para que esse lixo possa ter valor agregado no futuro, que possa servir tanto para amortizar os nossos custos, como também para que Ribeirão Preto tenha o lixo como patrimônio, porque em muitos países hoje lixo é patrimônio, né? Tem capital, né? Então, existe alguma visão nesse sentido? E boa tarde. Boa tarde a todos. Pediria seu nome e o cargo que ocupa, porque está sendo gravado, e para colocar na ata. Tudo bem. Meu nome é Alexandre Bertarello. Eu estou secretário de Infraestrutura e coordenador da limpeza urbana de Ribeirão Preto. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pular um pouco o protocolo aí né? Enfim, a questão dos resíduos é uma questão bastante delicada. Todo mundo aqui sabe que do Plano Nacional, né, de resíduos sólidos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma coisa que ainda em alguns setores caminham com uma certa eficiência e outros patinam, outros nem saíram ainda do lugar. Ribeirão Preto conta com um plano que no final do ano passado foi criado pelo governo um comitê multidisciplinar com todas as secretarias, onde nós reunimos, começamos em outubro, reunimos todas as terças-feiras e diagnosticamos e conversamos, mas com todas as secretarias, tá? Então, assim, Ribeirão Preto realmente tem essa intenção, tem aí, junto com a região metropolitana, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazendo esse trabalho para que a gente realmente saia do lixo que é oneroso para o resíduo que vai dar receita para o município. Mas é importante, eu quero acrescentar aqui que é muito importante, estou vendo com muito bons olhos essa comissão, porque realmente é uma questão de várias mãos. Não dá para fazer nada hoje sozinho. O poder público, o executivo não faz sozinho. O legislativo, enfim, mas a gente precisa da força de todos. Presente conosco já o professor Gilberto Abreu, sempre vereador nessa Casa de Leis, aliás, grande vereador, aquele no qual devemos nos espelhar para andar com essa. Está no comecinho, viu, Gilberto? Estamos desfrutando aqui da fala do nosso Alexandre Bertarello, pela prefeitura. Bom, então, assim, nós estamos trabalhando para isso, né? Tivemos visitando prefeituras, tivemos em Jundiaí, vendo modelos lá. Então, desenvolvemos um trabalho, essa comissão teve um trabalho que foi apresentamos inclusive para a região metropolitana, né? E agora começamos então o diálogo. Mas, paralelamente com isso, temos visitado, como eu disse, tivemos no Ecoparque de Piracicaba, tá? Que vale a pena conhecer o que é uma planta de gestão de resíduos. É muito interessante. A gente está assim, longe daquele modelo
E a gente é um modelo muito interessante, tá? Mas não, de novo, não se faz sozinho, não se faz só com dinheiro público, tem que ter realmente a parceria de todos. Acho que depois você vai complementar um pouco essa questão. Tá? Então, um pouco é isso. A Prefeitura de Ribeirão tem procurado fazer esse trabalho e dar sequência nessa questão. Muito bom. Miguel Porto Neto, pode ocupar o mesmo microfone. A gente sabe que você é empreendedor do ramo, além do estudioso no ramo ambiental, da consultoria, palestra nesse sentido. E imagino que, até pela fala do secretário, já existe um diálogo, um entendimento para que o poder público possa fazer e o que seria talvez até um modelo de PPP, né, desses resíduos e desse aproveitamento de material e transformar realmente o nosso lixo e desenvolver com o nosso lixo, né. Queria que você contasse a experiência que está tendo agora com a região metropolitana, em nome da associação, né, e também do trabalho que vocês já desenvolvem aí lá no aterro que eu conheço, lá em Jardinópolis, do que você tem encontrado na região e as soluções que você vê para o nosso futuro. Obrigado, André, pelo convite. Eu preciso cumprimentar o Marquinho, que foi o início foi a minha entrada na área ambiental lá na Reciclax, né? Então você foi o começo e o Gustavo, meu sócio, agora a continuidade desse projeto. Então, meu nome é Miguel, eu sou da EcoHealth Ambiental e eu sou presidente da AEDERC, que é a Associação das Empresas de Destinação de Resíduos de Construção Civil da região metropolitana. Minha experiência na área ambiental, eu coordenei o projeto Município Verde Azul da Secretaria de Meio Ambiente, de 2009 a 2011, né, lá em São Paulo, com o Chico Graziano. E naquele tempo, eu, biomédico que sou, fiz a percepção de como a gente perde em saúde pública quando o meio ambiente não tem um avanço, né? Para cada real investido em meio ambiente, nós podemos economizar X reais em leitos, em saúde pública, em remédio que não precisa ser gasto, enfim. Meu primeiro objetivo era queimar lixo e fazer energia, mas isso ainda é muito incipiente no Brasil, vai levar um tempo. E aí eu caí no entulho. Por quê? Pelo Município Verde Azul, eu coordenei os 645 municípios nos consórcios intermunicipais. E o maior interesse do prefeito era uma máquina de britar entulho. Por que uma máquina de britar entulho? Porque o entulho, ele é pesado, ele é volumoso e ele é caro. E ele não é resíduo. Ele pode ser reutilizado dentro da cadeia econômica, vem aí ligar com o que o Fabiano fala. Em Ribeirão, nós estamos hoje, Betarello, visitando outros lugares, nós devíamos estar sendo visitados por outros lugares. Então, acho que a gente tem muito que avançar nesse sentido. E em 2010, quando eu saí da secretaria, eu tracei um plano de 10 anos. Então, nós estamos aí no ano 9 para que isso aconteça. Então, acho que a gente está conseguindo... o sinal está para bater já. É secretário estadual, Miguel. Isso. Estadual. Lá em São Paulo, né? O que acontece? Eu posso falar sobre o resíduo de construção civil. Nós avançamos bastante. Nós temos que agradecer aí quem carregou pedra lá atrás, como, por exemplo, o José Alfredo Pedreschi, que foi um dos idealizadores disso tudo e sofreu por isso. Hoje, eu acredito que Ribeirão e a região metropolitana, que é por quem eu respondo pela EDERC, nós temos total potencial de transformar o que é um passivo em um benefício. O que precisa? Precisa do empreendedor, que aí é a nossa parte, porque isso não é barato, isso não é fácil, isso custa muito caro para fazer, então precisa ter o papel do empreendedor, mas é primordial o apoio do poder público. O maior erro dos prefeitos, na época que eu estava na secretaria, era imaginar que um britador de entulho ia resolver a situação, né? Não resolve nada, porque na hora que quebra o britador de entulho, até você fazer uma licitação, já virou uma montanha de entulho, que vira uma montanha de lixo, e a bola de neve vai aumentando.
Então, é essencial uma situação de PPP, de parceria público-privada. O empreendedor investe, o empreendedor emprega, o empreendedor faz a empresa acontecer. Mas o poder público ele precisa atuar com o apoio na desburocratização para a utilização do agregado e, principalmente, na fiscalização do que a lei pede. Então, quem precisa ser fiscalizado é o gerador. É o gerador pagador. E não acontece isso na nossa cidade hoje. O Bettarello está há pouco tempo e tem uma equação muito grande, eu acredito. Eu fiquei durante 4 anos convivendo com isso, eu não quero por enquanto. Mas o trabalho precisa ser começado, né? E, primeiro, com informação, porque muita gente acha que pagando o caçambeiro, pagando o carroceiro, o seu resíduo vai para o lugar certo, e se esse resíduo cair lá na 9 de julho, quem é preso é o gerador, e ele nem sabe disso. Então, informação. Fiscalização, muito importante, fiscalização. Por quê? Eu não tenho esses números hoje, mas eu arrisco aí que pelo menos 40%, se não beirar 50% dos resíduos de construção civil de Ribeirão vão para o meio do mato. Vão para o meio do mato, das 10 da manhã às 6 da manhã. Existe até uma situação engraçada, quando assaltaram lá a Protege, na Avenida Saudade, num dos vídeos, acho que aquilo lá foi às 2 da manhã, foi, por aí. Passa um caminhão de entulho cheio. Aonde está levando essa hora? Aonde está levando às 2 da manhã? Acho que boa vontade do motorista não era, né? Então, e esse entulho vai para onde? Vai para a beira do rio, vai para o manancial, vai para dentro da cidade. Aí a dona de casa vê aquele monte de entulho, joga um saquinho com lixo doméstico. Aí vem o outro, joga um outro saco. Então, o que era 2 carriolas de entulho, vira 5 caçambas de lixo. O que eram 1 metro de material que processado pode ser reutilizado na construção civil, vira uma caçamba de caminhão de lixo, que custa muito caro para ser transportado, para ser destinado. E aí, o doutor está aqui, vetor, doença de saúde pública, a gente vive aqui na cidade onde os índices de dengue são famosos nacionalmente. Então, quantos casos de dengue acontece em Ribeirão por causa daquela latinha de tinta que está no meio do entulho jogado na beira da avenida? Então, o custo, ele extrapola a construção civil. O custo é o custo do remédio que você está comprando para a dengue que você pegou. Tenho certeza absoluta disso. Valeria a pena investimento inverso. Se a gente fizer uma Isso é investimento conta, em prevenção. Né? Resolve vários problemas, né? Ao mesmo tempo. Então, acredito assim que, só para concluir essa introdução, nós já estávamos no caminho certo, mas agora já está passando da hora da gente deixar de visitar outros lugares e ser visitado. A gente tem potencial para isso, nós temos matéria-prima, nós temos empreendedores que querem e têm condição de fazer. O que a gente precisa agora é afinar as pontas aí e ter um apoio maior nesses pontos que eu falei. Na divulgação, fiscalização e no incentivo à produção e ao reuso do agregado reciclado. Porque só a destinação não paga a conta. Só a destinação não paga a conta. Em Ribeirão, há um tempo atrás, e hoje ainda existe isso, uma pirataria no setor de transporte. O que é um absurdo, porque o setor de transporte, que não é quem é destino final e nem quem produz, é quem dita o preço. E esse preço, eles entram em disputa, cada vez desce mais, e aí como que se paga essa conta? Jogando entulho no meio do mato de noite. Né? Então, acho que para começar é por aí. Começamos bem. Aliás, abriu um gancho, né, Alexandre? Hoje na coordenadoria tem o serviço da caçamba social. E que existe aí a necessidade de informação, né? Porque muita gente vai lá jogar lixo orgânico, né, na caçamba social. Animal morto, galho, né? Como tem funcionado. E a usina de Ribeirão, ela funciona hoje? Ela tem
tem funcionado, a usina que é na final da Via Norte, né? Isso. Ela foi criada para processar material de construção civil. Não é isso? Foi o professor que instalou? Foi. Antes de falar. Muito bom. Tá aqui o criador, como tá a criatura? Bom, eu recebi a criatura quase que sem funcionar, com um passivo enorme lá que a gente conseguiu reverter um pouco a situação. Tá? Realmente isso que o Miguel falou é muito importante. A gente precisa ter esse cuidado com a legislação e fazer a coisa acontecer, que é justamente o tema aqui da política reversa, né? Fazer esse material voltar com um valor agregado, que é o pavimento de praça, por exemplo, do RCC, né, professor? Enfim, com relação à caçamba social, ela foi criada aí, a ideia até que é boa, tá? Porque é ponto para a população, ao invés de então descartar em qualquer lugar, levaria lá. Mas sem um agente ambiental, sem ela ter um controle, a população toma conta. Tá? Hoje o que a gente vê ali, e a gente não tem como fiscalizar em 100%. Então a gente faz a coleta. Todos os dias nós fazemos a coleta, porque existe o contrato, tá? Desses 5 pontos de caçambas sociais. Mas não dá conta, porque o problema é um problema até socioambiental, né? Nós temos que tratar. Então, esse diálogo é importante, acho que falar um pouco, porque eu estou vendo isso agora, né? Todos esses problemas, e a gente tem buscado a solução, as informações. Por exemplo, é interessante, Ribeirão Preto tem o porte para ser visitada, tá? Mas essa política precisa ser constante e no foco, tá? Então, é importante que os passos continuem sendo dados à medida que, não importa quem quer que esteja no governo, a política tem que estar presente sempre, tá? Então, assim, nós visitamos Jundiaí, você conhece lá, né, a proposta lá. Lá, um caçambeiro é fiscal do outro. O próprio sistema, quando uma caçamba é colocada você faz o pedido da caçamba, ela já está no sistema, você consegue acompanhar até a destinação final. E se ela não chega, o próprio dono das empresas de caçamba está acompanhando ali. Ele é fiscal do sistema. Tá? Olha, eu tô conduzindo a minha caçamba no lugar correto. Você não está? Espera aí que ele mesmo acaba sendo o fiscal. Que é o que eu falo hoje. Hoje eu fiz um comentário na coordenadoria de limpeza com relação a todo mundo é responsável pela limpeza, de uma maneira geral. Quem já teve a oportunidade, eu fiquei espantado quando eu estive na Disney, a limpeza. Você não vê uma pessoa ali limpando, mas é tão limpo, mas aí vem essa pergunta, e você vê que todo mundo olha, eu estou vendo ali, eu posso pegar esse copo, eu vou jogar no lixo, vou dar a destinação correta para ele desse resíduo. Então, todo mundo A população, eu venho falando sempre, a população de Ribeirão Preto precisa também ter esse cuidado. Se você esqueceu o horário que o lixo doméstico é colocado, guarda, daqui um dia você tem a chance de colocar de novo. Não vai, atravessa a rua e joga na praça. Então, assim, precisamos ter essa consciência também, tá? E mais uma vez reforçando, eu estive na Reciclax logo que eu entrei na prefeitura, também porque, como a minha formação sendo arquiteto e vendo a obra, o que é gerado, e você sabe que aquilo você pode ter um reaproveitamento, no caso do resíduo da construção civil, falei, bom, Ribeirão Preto não faz isso, vamos ver como é que a coisa funciona. E realmente, então precisa ter o quê? Precisamos fazer com que tenhamos condições desse material que é processado, que é separado, tem várias granometria do material. É importante as pessoas que estão do lado, por exemplo, vocês, que são os legisladores,
tem que, nesse momento, eu acho assim, tem que conhecer também a cadeia, tá? Para que a gente consiga fazer a coisa ficar perene, tá? Então, é um pouco isso. Eu aproveito aqui, que daqui a pouco eu vou ter que sair, mas como um gestor desse governo, eu estou à disposição de, sempre que possível, mesmo não sendo o tema, como envolve a infraestrutura, porque o lixo jogado na rua vai entupir a boca de lobo, isso está diretamente ligado à minha pasta. Então, assim, eu venho com o maior prazer, porque, antes de tudo, eu sou cidadão. Isso foi o motivo pelo qual eu aceitei estar no governo. Porque eu moro em Ribeirão Preto e eu queria poder fazer, mesmo que fosse pequena, mas fazer essa diferença do dia a dia da cidade. Então, assim, eu me comprometo de estar presente, procurar fazer, e venho tentando fazer da melhor maneira possível o pouco que eu tenho de conhecimento, porque, na verdade, isso está sendo um aprendizado com os empresários, com o legislativo, com essa bagagem que o Miguel está trazendo aqui e outras coisas que eu estou vendo, tá? Eu até acho que agora está quase 20 para as 4 já, meu compromisso era às 3h30. Eu vou pedir desculpa, mas eu realmente vou precisar sair. Infelizmente, eu não consigo ficar mais. Antes da pergunta, Fabiano, a gente tinha o compromisso de liberar o secretário, tem um evento agora importante na prefeitura, mas você diz que o legislador precisa conhecer a cadeia, cuidado, teve um que você já conhece. Pelo amor de Deus, a cadeia produtiva, a cadeia da... Eu também não quero fazer parte dessa... Perco o amigo, mas não perco a piada. Aproveitar a presença do secretário da Infraestrutura e também conhecedor aí da questão dos resíduos, né, na cidade. Hoje em dia está sendo discutido bastante aquele método BIM de construção, né, Building Information Model, né, que tem um potencial significativo de reduzir, né, o consumo de material, de matéria-prima, porque o seu problema é oriundo do uso de recursos naturais, né? Então, o professor está aqui para falar até os R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. E isso tem um impacto direto também na cadeia da construção civil, que é um dos setores econômicos mais importantes da nossa cidade. Existe previsão, eu até mandei uma mensagem para o nosso secretário de obras, também ainda não me respondeu. Existe essa discussão de utilização do método BIM de construção em Ribeirão Preto, até em vista das obras do PAC que estão para começar, né? Ontem foi assinado um decreto pelo presidente Temer da Estratégia Nacional de Utilização do Método BIM na construção. Isso eu acredito que seria de significativo impacto em Ribeirão Preto como um polo da construção civil e reduziria, inclusive, a geração de resíduos. Está em discussão isso na Prefeitura de Ribeirão Preto? Vereador, eu acredito que esse é um tema que ele vai passar a ser discutido pela Secretaria de Planejamento, porque isso tem a ver com as diretrizes, né, que é competência da Secretaria de Planejamento, assim como existem modelos de certificação na construção civil também. Então, com certeza, tudo que está sendo implementado, que é um novo nesse sentido de reduzir e reutilizar, ele está implícito no negócio, tá? Que é esse negócio que a gente está fazendo aqui, porque interessa ao desenvolvimento. Quanto maior a tecnologia, melhor é o resultado que a gente vai ter lá na frente, né? Então, eu acredito, sim, tá? Mas na pasta da infraestrutura a gente ainda não está tratando, porque a gente tem uns problemas mais básicos aí para a gente resolver. Eu acredito que, por ser obras do PAC também, a Secretaria de Obras são anteriores a esse decreto do presidente e tal. Acho que para futuro, sim.
Tá? Eu só queria fazer... eu estou saindo agora com um lamento, porque eu acredito que aqui eu teria hoje, né, com a presença do professor Gilberto, eu teria muito a aprender, né, com todos aqui. Eu acho que e estou saindo assim enviarei a ata e o convite de que sem prejuízo das comissões demais, que são importantes para a casa, mas essa comissão, até com a presença das entidades que têm nos prestigiado, com os temas que têm sido debatidos, né, vereador Mega, realmente tem tido muito espaço realmente para construção, né, que é muito importante. Tem motivos, às vezes, do legislativo de fiscalização, que são urgentes, que são mais espinhosos, mas essa é a oportunidade, né, Fabiano, de construção contínua de coisas que podem agregar ao futuro de Ribeirão Preto. Então, imagino, de fato, né, quando deve ser ruim ter que sair para o outro compromisso, mas queria desde já agradecer a presença, a disponibilidade e também os outros secretários que têm participado, né? O Ortega vai estar com a gente, o Cano já esteve com a gente, teve com a gente o Edmilson, e a gente vai avançar muito nisso e a gente conta muito aí com as pessoas que possam contribuir, você é uma delas. Tudo bem, muito obrigado, então. Agradeço a todos. Aproveito também para desejar um bom final de semana para todos. E pode contar comigo, na medida do que a gente puder fazer, até para entender, estar presente, para saber que rumo que a população e os representantes dessa população aqui na casa estão querendo dar para Ribeirão Preto. Posso só fazer um convite? Para quem nos assiste, essa casa não recicla o lixo, né? Então, eu acho que as coisas vão se corrigindo ao longo do tempo, né? E nós entramos aqui com esse compromisso de fazer com que essa casa passe a ter os seus resíduos sólidos recicláveis reciclados. Nós faremos um seminário aqui para dar um começo para isso, para essa história. Vai ser no dia 26 ou 27 de junho. Então, a Coordenadoria de Limpeza Urbana será convidada para que nós comecemos esse trabalho de, pelo menos aqui, mostrar que nós faremos a nossa lição de casa. Então, vocês estão convidados, mas a gente volta com o convite oficial mais adiante. Ótimo, obrigado, muito obrigado. Eu posso fazer, então, uma sugestão, tá? Nós temos aí constituído em Ribeirão Preto a cooperativa Mãos Dadas. Já faz parte do nosso projeto, já fomos lá, tá, e eles virão. O projeto Catasonho também, que isso é muito importante. O Catasonho já tem lá, eu estou falando do Catasonho, mas as Mãos Dadas também, em alguns vetores aí da logística reversa, já buscando no distribuidor, por exemplo. Vou dar um exemplo da Casas Bahia, tá? Tem lá alguns catadores que estão dentro do projeto Catações, já estão buscando esses materiais lá possíveis de logística reversa. No nosso projeto interno aqui da casa, projeto de resolução, o lixo seria doado para as cooperativas regulamentadas aqui no nosso município. Então, nós já estivemos lá nas Mãos Dadas, convidando-os para participar. Ótimo, fico contente. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, então. Obrigado. A gente vai continuar aqui. Professor Gilberto Abreu, agora conosco, que estão os vereadores, entidades representativas de Ribeirão Preto. O Miguel Porto, que é presidente da Associação dos Destinadores de Resíduos da região metropolitana, os vereadores. Primeiro, muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui contribuir, né? Tema: gestão de resíduos, logística reversa. Quem sabe o dia tem até reserva, né? Mas hoje é reversa. E a sua visão em relação a esses dois assuntos e o nosso debate aqui, que é muito rico, continua. Gostaria de desejar boa tarde e suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É um prazer voltar aqui a essa casa. Esse assunto aí tomou grande parte, né, da minha vida nos últimos anos, porque eu ocupei a pasta de meio ambiente por duas ocasiões, né? Numa terceira foi na cultura, mas em duas ocasiões na Secretaria do Meio Ambiente. Foi citada aqui a usina, né, lá da Via Norte. Nós a instalamos em 1996, no final do governo Palocci, né? Do primeiro governo Palocci. Agora, na verdade, deveria ter havido uma continuidade que não houve. E, curiosamente, na campanha eleitoral de 92, quem sugeriu e anunciou que poderia fazer isso
seria o Dr. Roberto Jabali, que depois sucedeu àquele governo. E, curiosamente, não houve continuidade. Talvez porque tivesse começado o governo anterior. Esse é um grande e gravíssimo problema nacional. A falta de continuidade administrativa. Porque no nosso plano, em 96, havia a previsão de 3 usinas. Foi instalada apenas aquela. Né? As outras 2 jamais foram instaladas e aquela mesma foi abandonada. Né? Está abandonada. Isso já temos o quê? 22 anos. Nós já poderíamos ter resolvido essa questão, desde 96. E nada aconteceu, a não ser a iniciativa privada, que depois, com a mudança da legislação, veio a noção, né, de gerador-pagador, né, que tiveram iniciativas privadas, né, como a Reciclax e outras que surgiram aí no processo. É um problema gravíssimo, porque eu não sei quanto gera hoje, porque houve com a recessão recente, deve ter caído, né, o movimento da construção civil, mas eu me lembro que quando aqui ainda estava, a geração era de 1.300 toneladas dia. Deve ter caído talvez um pouco isso, porque o ritmo construtivo também diminuiu, né? Mas é uma cifra assombrosa, né? Se o senhor chegou a declarar que 40% a 50% disso é descartado de maneira irregular, nós temos um problema ambiental aí de saúde pública gravíssimo, né, que ainda não tem solução. Além dessa questão aí do entulho, que é o maior volume, nós temos ainda a questão do lixo doméstico. Né? Outras formas são até melhor administradas, né, como o lixo de saúde, né, o resíduo de saúde, e os industriais também encaminhados, porque vão para aterros apropriados em outros lugares. Mas é gravíssimo também a questão do lixo doméstico. São 650 toneladas dia, talvez, em torno disso. Ainda era, não sei quantas anos, mas deve ser em torno disso. Metade desse lixo é orgânico. Portanto, em sendo orgânico, nós poderíamos ter utilização disso na produção de gás, né, e na geração de energia elétrica. Eu cheguei a visitar, né, naquela ocasião, e também no governo subsequente, né, já em 2001 e 2002, usinas na Espanha, na Itália, que eram projetos totalmente compatíveis com o volume que gerávamos aqui. Né? Mas, infelizmente, não houve a vontade política necessária para implementá-los, né? Que era outra questão que nós já devíamos ter caminhado muito além. Nós não temos mais o aterro sanitário, né? Que está em processo de encerramento, está encerrando agora em 2020, né? Que era aqui em Dumont. Foi encerrado em 2009, o processo de encerramento ainda vai mais 2 anos. Nós transportamos o nosso lixo, então, para Guatapará, 68 quilômetros. Não sei se os valores ainda são os mesmos, mas há uma razão de R$70 a tonelada de lixo transportado. Quer dizer, além de não termos o aterro, nós temos um custo, além da coleta e de todo o processo, do transporte, do transbordo desse lixo para Guatapará, que é um custo adicional que poderia ser evitado se instaladas, né, unidades modernas, né, de geração de energia elétrica, por exemplo. Então, há décadas que eu me envolvi nessa questão e uma das razões maiores da minha frustração da vida pública, porque as coisas não aconteceram, né? Infelizmente, e não houve continuidade administrativa para isso, né? E falando aí da logística reversa, houve uma pequena iniciativa, há coisa de 6, 7 anos atrás, dos funcionários da Caixa Econômica Federal aqui. Nós até homenageamos numa sessão aqui da Câmara. Eles iniciaram um processo de logística reversa com os lacres dos malotes. E 2 ou 3 anos depois que isso começou a acontecer, eles já tinham conseguido reciclar 80 toneladas de lacres. Vocês imaginam, 80 toneladas de lacre de malote bancário. Olha, é um pequeno dado, né, mas que é um volume extraordinário do que é gelado. Né? Hoje nós temos a questão do café, né, do café descartável, né, que é a cápsula, né, que é outro problema de ordem mundial. Eu li uma reportagem ainda hoje que a maior parte da população do mundo já consome água com resíduos de plástico. Né?
É um dos mais graves problemas da humanidade. No Oceano Pacífico tem 2.000 quilômetros de plástico acumulado. Isso é a maior causa de mortalidade de espécies marinhas, por exemplo. Quer dizer, é uma questão de sobrevivência. Se nós não atuarmos em termos de reverter essa situação, nós vamos ter situações muito mais graves num futuro muito próximo. Eu conclamo aqui para que essas iniciativas todas elas prossigam, né, e sejam complementadas e que a gente abandone essa ideia de que uma iniciativa de um governo não tem a continuidade do governo subsequente. A cidade de Melbourne, na Austrália, hoje é, pelo 7º ano, a cidade de melhor padrão de vida do mundo, pelo 7º ano consecutivo, e a cidade se uniu e criou uma força-tarefa administrativa. Aí a vaidade dos governantes não permitiria isso aqui, porque a força-tarefa tem poder administrativo em Melbourne. A partir da revitalização do centro de Melbourne, é a cidade hoje mais visitada do hemisfério sul, com a qualidade de vida excepcional. Mas houve um envolvimento da população, que já foi dito aqui, né? É uma questão de educação pública, né, geral, e eu acho que, quer dizer, esse envolvimento da população é muito importante. Agora, não é o que acontece aqui, né? Por exemplo, em termos de reciclagem aqui, né? Nós temos programas como Lixo Útil e outros que acontecem, mas, na verdade, a população com boa vontade separa a natureza, os materiais pela sua natureza, mas a prefeitura vem, recolhe e mistura tudo, e que vai tudo para o lixo comum. Isso é uma coisa antipedagógica. Quer dizer, o poder público tem que dar, no mínimo, o exemplo de como devem serem feitas as coisas, né? Então, isso aí é um problema sério, que a população nunca será educada se o poder público não tiver a competência para agir corretamente. Miguel, eu vi você acompanhar atento, até porque você está trabalhando no ramo, né, e tem todo esse estudo. E isso, o professor já havia comentado comigo, a população pouco separa, né? Quando se separa, não existe tanto investimento na coleta. Por exemplo, eu morava até 4 meses atrás na Ribeirânia, lá havia coleta, toda segunda e quarta. Hoje eu moro no Monte Alegre, no Roniuá, que eu nunca vi o caminhão. Então lá não adianta eu separar. E assim, ainda assim, quando separa, a prefeitura depois junta tudo de novo, é isso? Cardeal Mazarin, em 1470, falava que um homem começa a ficar bom quando senta à mesa com seus professores para conversar, né? Então, estar aqui com você é uma realização, e eu também estou muito feliz de estar do seu lado. Eu sou seu fã sem te conhecer, e hoje eu estou aqui ao seu lado. Eu fiz algumas anotações, então, por partes, né? O Fabiano falou da construção moderna, né? Da Green Building, esses outros modelos. Eu tenho uma opinião baseada no que eu vivi desde que saí da Secretaria e da CETESB. O meu primeiro projeto era queimar lixo e gerar energia, com o Celso Junqueira, que na época era prefeito de Sul de Minúcio, mas ele é de Ribeirão, da usina Pioneiros. Ele falou: Miguel, eu tenho a usina, tenho as caldeiras, eu tenho a cidade, eu não posso queimar esse lixo. Aí eu fui pesquisar. Isso é muito bonito, mas não existe na realidade agora, né? Então, Fabiano, a sua ideia é muito boa, só que existem mais coisas para a gente fazer antes de acontecer isso, né? Eu sou um vendedor de Green Building pela empresa de consultoria. Não vou vender nenhum nos próximos 2 anos. Nós temos cultura para isso ainda, aqui em Ribeirão. Então eu faço a seguinte comparação. É muito bom o que você falou, mas é como se fosse um mendigo. Não adianta você comprar um terno novo para ele se você não der banho nele. Entendeu? Então, existem pilares preliminares que a gente precisa andar antes de chegar num modelo ideal. Porque nesse momento eu acho que... E quando eu falo eu acho, eu estou falando com a dor de quem paga a conta ou deixa de receber e toma um prejuízo com o negócio. O ótimo é inimigo do bom. Então, acho que nós precisaríamos investir, sim, em educação ambiental.
em divulgação, eu estou falando aqui, sonhando, né? O lixo é no lixo, Ribeirão, né? Tem uma cidade que chama Dirce Reis, tem 2.200 habitantes. O prefeito escreveu lá na ida pro rancho. E a gente aprende muito com a cidade pequena, né? Não seja corno, não jogue entulho na estrada. Essa placa, o Chico Graziano tirou até uma foto dele, dessa placa. Então a gente tem que... É o jeito dele fazer educação ambiental, a gente tem que ter o nosso. De ensinar a população dessa educação ambiental que a gente precisa. O Green Building, tudo é muito bom e eu tenho lá dentro da unidade uma fábrica de tijolo ecológico. Eu sou entusiasta disso. Não é Green Building, viu? Dos modelos também. Acho que está tudo na mesma esfera. Mas a gente precisa investir, acho que em algo mais básico antes. Esse aqui é o primeiro ponto. Miguel, só uma coisa, esse método aí não é investir em nada, viu? São as empresas adequadas, usarem o método de construção. Perfeito, não é, Fabiano, mas né? sabe o que acontece? Só pra mim, que eu não sou engenheiro, assim, eu não sei se a gente está falando a mesma coisa. É que as empresas não jogam nem entulho no lugar certo hoje. Entendeu? A gente precisava primeiro conseguir que a empresa jogasse o entulho no lugar certo e pagasse por isso para depois pensar num... É uma grande questão, né, com respeito ao entulho, é o grande volume, né? Então, se não tiver uma política não só de processar, mas de dar a destinação correta, sim, porque isso poderia ser utilizado na construção de habitação popular, perenização de estradas, é uma série de urbanização, uma série de coisas para consumir um volume tão grande. Né? Enquanto isso não ocorrer, nós não vamos ter... Porque eu vou chegar nesse ponto, professor, porque só a destinação correta não paga a conta. Eu não pago a folha de pagamento da minha empresa se eu contar só com a entrada de entulho. Então eu preciso... Tem que sair, tem que voltar. Sair. Você precisa fazer o ciclo completo, porque senão não paga a conta. Aí eu anotei aqui uma outra opinião sobre as usinas. O senhor falou de 1996, a usina lá da Via Norte, eu conheço lá. E quem montou a máquina lá é o meu padrinho, que é o Arthur Granato, lá de São Paulo, né? E eu tenho uma opinião que não é competência do poder público ter usina de entulho e nem nada desse ciclo produtivo. Na época era porque não existia a legislação. E, sim, na época podia ser, mas hoje não é. Pelo simples motivo, quebra um dente de uma máquina, ele custa R$8.000, já passou do limite da licitação. Até fazer o edital, e aí a gente tem uma cultura que eu espero que ela diminua no Brasil, mas uma cultura errada, de ganhos errados, a máquina vai ficar parada. Então, se essas usinas... A Lei 8666 foi feita para eliminar ou combater a corrupção, é a que mais promoveu. É a que mais promoveu. Ela aumentou foi a burocracia. Exatamente. E a ineficiência pública. Então, eu acredito que não é papel... O papel do poder público é muito mais simples do que gerir uma usina ou uma área de destinação. Ela só precisa fazer o simples, fiscalizar, regulamentar, dar educação ambiental para o seu povo, mostrar, deixa que o empresário faz a parte dele. O empresário faz a parte dele, porque na hora que quebra uma peça do meu trator lá, se eu não tiver uma nova em 2 horas, a minha usina para. Né? Então o poder público ele não tem essa agilidade. Sem contar que é uma cadeia produtiva, é uma cadeia que gera ganho e ela é gerida por homens que têm defeitos e que fazem a prefeitura pagar a sua conta própria. Vocês já entenderam do que eu estou falando, né? Então, eu acredito que a gente precisava ter essa parceria muito bem alinhada. Prefeitura, faz o poder público, né? Faz o teu, eu faço o meu como empreendedor e a gente vai construir uma comunidade mais equilibrada, né? Sobre o número, o senhor falou de 1.300 toneladas dia. Isso dá 325 caçambas. No auge da construção civil, nós chegamos a 800 caçambas em Ribeirão. Tá? Foi o tempo da tua área lá na Via Norte. O Gustavo hoje é meu sócio, mas foi uma vítima disso, porque durante quanto tempo? Aquela senhora ali pediu um favor para você, não foi? Para você...
Falou, Gustavo, por favor, receba o entulho de Ribeirão na tua área durante 4 meses. Ele tinha pedido para fechar, resultado, custou mais de R$1,5 milhão para limpar a área dele. Então é um custo muito alto, o custo do erro com o resíduo, né? Então nós chegamos a 800 caçambas em Ribeirão, então imagina, 40%, 4 vezes 320 caçambas, 1.000 metros cúbicos foram jogados no meio do mato aí durante muito tempo em Ribeirão. Sobre o lixo orgânico, eu concordo, Guatapará está distante, eu não estou aqui defendendo, não tenho motivo nenhum para defender a iniciativa privada que gere Guatapará. Seria muito bom nós termos um aterro aqui próximo, mas com o IQR que tem o aterro de Guatapará, nós não vamos ter tão cedo, que é um IQR, que é o índice de coeficiente do resíduo, que é feito pela CETESB, ele, se não é 10, deve ser 9,5 em Guatapará. Então, vai ser muito difícil ter alguma coisa aqui próxima, né? Só que tem uma ideia. Pela mesma educação ambiental e regulamentação que nós teríamos do resíduo de construção civil, vamos reduzir o volume. Então, se eu mando 10 caminhões para Guatapará por dia, com absoluta certeza eu podia estar mandando 3. Por meio de educação ambiental. Eu não tenho aqui a ilusão de que nós vamos ser excelência em reciclagem, mesmo porque a característica do nosso resíduo é diferente da característica do resíduo da Europa. O nosso resíduo é úmido, o resíduo da Europa é seco. Então lá dá para queimar, dá para reciclar. Aqui vem comida no meio. Aqui desperdiça demais. Desperdiça demais. Então, eu assim, não milito diretamente no resíduo orgânico, mas tenho essa sugestão pela experiência que eu tive. Da gente, é o mesmo remédio, a educação ambiental, são outdoors na cidade. Ribeirão, a cidade exemplo do lixo. A gente tem que começar isso. Né? O entulho vai para o lugar certo, o lixo eletrônico vai para o lugar certo, o resíduo orgânico vai para o lugar certo. Quantos condomínios nós temos em Ribeirão? É factível fazer uma campanha dentro dos condomínios, né? Eu tive, da mesma forma que você falou, eu tive na China e lá não existe o resíduo em vermelhinho, amarelinho, verdinho, azul. Não existe isso aí. É contraproducente. Então só tem que separar resíduo molhado e resíduo seco. Acabou. Simples. Tem quem, a Mãos Dadas e a Sonho... O Cata-Sonho, eles fazem essa separação. A gente vai gerar socioambiental, vai conseguir o pilar da sustentabilidade, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. A gente consegue fazer, é simples, não é rápido, mas a gente tem que fazer coisas simples, mas necessárias, e que talvez não vai aparecer muito, né? Fique à vontade, Gustavo defina. Pode falar aqui, porque tá ao vivo na TV Câmara. Pode se identificar e é um prazer ter você. Primeiramente, boa tarde. Privilégio estar aqui com vocês. Embora meu interesse que seja no resíduo da construção, junto com o Miguel, eu fui durante 8 anos síndico do meu prédio onde eu moro, que fica na Rua Humaitá, no Santa Cruz. Até tenho uma ligação muito boa com o vereador que representa ali o pessoal, eu esqueci o Renato nome. Eliseu. Eliseu Rocha. Isso. E nós temos uma conversa muito boa entre os prédios ali, porque nós temos um vizinho que nos incomoda muito, que a Protege. Isso fez a gente se unir bastante ali. E o pensamento comum nosso ali sobre a questão do resíduo que a gente produz, ele é uníssono. Todos nós gostaríamos de separar o seco do molhado. E, em certo ponto, eu fiz durante alguns anos, dentro do meu condomínio, essa separação. E funciona muito bem, porque todo dia passa lá uma piruinha lá de um senhorzinho, que vem ele e o filhinho dele, e separa tudo e tal, e mexe. E ele até reclamou, falou assim, tá muito difícil. Mas por quê? A gente começou a ter reclamação trabalhista, e começou a ter perícia no lixo, e começou a ter condenação porque os funcionários eles colocavam a mão no lixo. Então eles podem pegar lá na minha porta, mas eles não podem fazer separação entre o saco que está molhado e o saco que está sujo. Então assim, a gente tem uma complicação muito grande do ponto de vista da legislação trabalhista, que complica, mas
também falta essa divulgação de algum tipo de política pública que pegaria e facilitaria isso para que a coisa não ficasse tão incipiente, tão ainda de iniciativas isoladas do tiozinho que passa lá cedo. A gente teria que ter realmente uma coleta que funcionasse, porque eu tenho certeza que na Zona Sul, verticalizada do jeito que ela é, ou em condomínios do jeito que ela é muito mais tranquilo de separar o lixo. E eu já tenho essa estatística, realmente o que sai do lixo seco, ele é muito, mas muito maior quantidade do que o que vai do lixo orgânico. Quando nós separávamos, eu lembro que o senhorzinho que passava lá cedo, ele basicamente parava no meu prédio, são 84 apartamentos. Ele não andava o resto, porque não dava, era muita coisa. Era muita coisa. E os próprios funcionários também da terceirizada que nos atende até hoje, eles vendiam e tinham uma renda lá de 100, 200, 300 reais por semana do que eles conseguiam vender. Então, assim, existe toda uma cadeia por trás disso aí, que por falta de iniciativa, às vezes política, de um incentivo, a gente não consegue colocar isso aí, né? Então, eu só queria passar essa experiência que eu tive enquanto síndico. E a questão também, até não sei se seria o momento ou o local adequado para dar uma sugestão. Eu fiz uma construção, construí meu escritório na Constável Romano, e por iniciativa própria, eu fiz uma experiência ali. Eu contei quantas CTRs, que é o documento que comprova a destinação do resíduo da minha obra, eu tive. Computei isso aí em metro cúbico, porque são 3 metros cúbicos por caçamba. E eu fiz questão de reutilizar o material para fazer a subbase do meu subsolo e para fazer o meu estacionamento do que fica atrás, com o mesmo, ou acabou dando até um pouco mais, em metros cúbicos, do material que eu destinei corretamente para dentro da minha obra. Então, assim, não tem incentivo, não tive incentivo nenhum. Mas eu fiz isso por uma questão de consciência, por acreditar, por estar no negócio. Entrei no negócio porque eu sempre acreditei nisso. Não foi só porque eu acabei até sendo explorado a minha boa vontade, como já foi comentado aqui na gestão passada, e por isso eu tive que até permanecer no negócio. Hoje eu tive que comprar a área onde é o aterro, porque eu tive que fazer a destinação da área que eu vendi para uma construtora fazer Minha Casa Minha Vida, do material que estava ali, então foi para o aterro. Então eu comprei a área do aterro, utilizei o aterro para poder fazer a limpeza da minha área. Tinha 100 mil metros cúbicos de material ali, que ficou parado, sobre a promessa de que um dia sairia, ou que me facilitariam a retirada daquilo lá para atender a municipalidade no momento que ela tinha necessidade. Então, assim, a gente acredita, a gente fez, mas falta. Se de repente uma lei que exigisse, ou além de exigir, que desse um benefício num habite, sei lá, alguma questão política mesmo, para incentivar a pessoa que vai refazer uma calçada, em vez de comprar a brita, em vez de comprar a terra e colocar, ele vai lá e reutiliza esse material. A pessoa que vai fazer um subleito, a pessoa que vai fazer uma demolição e não sabe que ela pode reaproveitar esse material. Como eu fiz uma demolição no imóvel que eu tenho também na Constável Romano, e eu tive que demolir bastante coisa ali. O que eu fiz? Eu peguei esse material e reutilizei esse material em pavimentação de uma área rural que eu tenho. Então assim, questões como essa, que a gente faz por conhecimento do negócio, e também por questão de consciência, a gente poderia viabilizar isso aí, eventualmente, dentro de uma questão de uma iniciativa, de uma lei, por exemplo. E então falta isso também, juntamente com a fiscalização. A fiscalização acho que é o que pega mais aqui, como o Miguel já muito bem colocou. As pessoas, por falta de fiscalização, elas pioraram uma cultura que não existia. Então, as pessoas que não tinham educação, e que não tinham uma cultura de reuso, uma cultura de saber o que está fazendo com aquela destinação, ela piorou, ela adquiriu uma contracultura, ela adquiriu uma coisa ruim, uma coisa viciante, que acaba colocando hoje a nossa cidade na forma que está.
O professor está aqui, ele tentou melhorar lá atrás, mas infelizmente pela falta de fiscalização, pela falta de motivação... E continuidade, né, das práticas. Né? Exatamente. A população parece que piorou isso aí. Então a pessoa parece que não pode ver uma caçamba na rua, que ela fala, opa, agora eu tenho que descartar meu sofá, meu lixo, entendeu? Fala, opa, agora vai. Então assim, já aconteceu de eu colocar uma caçamba no meu prédio, recebi a caçamba, falei assim, pode entregar ela à noite, porque eu vou começar a fazer a limpeza da obra do prédio pela manhã. Quando eu fui usar pela manhã, já estava cheia. A caçamba estava cheia, eu tive que pedir outra. Então, assim, a pessoa não tem educação, não tem respeito, e tudo isso pela ausência, entendo eu que pela ausência de Estado, pela ausência de continuação de políticas, e que bom que nós estamos aqui discutindo isso. Então, que bom. Então, muito obrigado. Nós agradecemos, e essa questão da educação, né, que o Miguel falou, da consciência, né, da cultura. A caçamba, tem muita gente que fica guardando, o vizinho pediu uma caçamba, eu vou guardar isso aqui em casa, guarda-roupa velha, alguma coisa com as madeiras, assim que alguém, acho que alguém vai fazer uma reforma ali, quando chegar outra caçamba, eu já vou lá e coloco. Isso é uma falta de educação, falta de cultura. Daqui a pouco, professor, a caçamba vai precisar vir tampada com chave, com cadeado, vai usar essa destranca, deposita o lixo, porque essa prática é a mais comum que a gente vê em todos os lugares. E independe de classe social, hein? Cultura. Não é que é falta de respeito, já é uma cultura adquirida pela população de Ribeirão Preto. Vamos esperar o camarada aqui para poder encher a caçambadeira. André, eu acho que eu estou falando até muito, né? Mas eu tenho obrigação de aproveitar essa oportunidade que você está dando, não para o Miguel, mas para a Associação das Empresas que querem fazer o correto, e aí quando fala da caçamba de rua e da necessidade de fiscalizar, eu vou facilitar o trabalho da prefeitura. Não precisa fiscalizar a caçamba da rua do morador. Fiscaliza as empresas que geram entulho. É metade. A gente já começa a resolver. Para a população, eu concordo, é difícil, cara. Quem que vai fiscalizar uma dona de casa que vai jogar um saco de lixo? Isso daí a gente dá conta. Entendeu? A gente racha a conta. Prefeitura, fiscaliza o transporte, fiscaliza o gerador, fiscaliza as nossas empresas de destinação. Vocês já vão estar fazendo a parte de vocês, já vão estar ajudando demais. Né? Eu não queria falar aqui com a ausência do Betarello, né? Mas eu até dei um toque nele para a gente conversar depois. Mas estamos ao vivo. Que bom, mas então, ele herdou uma coordenadoria de fiscalização, e não é que ela é ineficiente, ela é inexistente em relação ao entulho. Não existe fiscalização de entulho em Ribeirão Preto. É muito importante que se diga isso. Não existe. E não é culpa dele, porque ele está ali, não é culpa desse governo. É uma herança que a gente tem de tempos atrás. Talvez tudo aquilo que o professor idealizou não foi para frente porque não deram continuidade muito por vaidade, não é, professor? Porque a nossa maldita política, né? Maldito do político vaidoso que não dá andamento às boas ideias, como as que o senhor teve. Então, eu já tive no governo durante um tempo, então eu sei do que eu estou falando. Então, a gente precisa dar as mãos nesse sentido, né? Não existe fiscalização de resíduo de construção civil em Ribeirão. E um outro ponto é a cultura. Porque muitos empreendedores querem fazer, a calçada usando resíduo de construção civil. Ou aqueles 200 metros de pavimentação usando o entulho como base, que é melhor. O CBR, que é o índice de dureza, o Marquinhos sabe melhor do que eu, do pavimento é de 80%. Nós fizemos um teste com o resíduo de construção civil, deu 132. Em Jardinópolis, teve um condomínio e o prefeito descobriu que estava sendo colocado entulho na base e mandou arrancar. Nesse dia, eles tiraram só a metade do condomínio e colocaram brita normal. Deus mandou uma tempestade na madrugada.
Aonde estava o entulho, não saiu o asfalto. Onde estava a brita normal, rasgou tudo o asfalto, teve que fazer de novo. Então é tecnicamente melhor. Agora, por que o empreendedor não faz isso em Ribeirão? Porque ele tem medo da secretaria, não sei da onde, não aprovar a obra dele. E aí ele não faz. Não seria o caso também da AERP, a própria CAL, né? Fazer um trabalho, né, junto aos seus associados, né? Os engenheiros, arquitetos, né? Para que trabalho, né? O Sinduscom, né? Não seria um caso também de estimulá-los, né, a trabalhar essas questões, né? Pois não. Marco, fica à vontade. É que a gente tá... É porque senão não sai na ata e nem na TV. Aí a gente pergunta aí. É até um prazer recebê-lo aqui, viu? E poder contribuir com a gente. O prazer é meu. Sou Marco Antônio Pedreschi Monteiro Júnior, sobrinho do Zé Alfredo. Eu não trabalhei na Risclax, mas conheci o Miguel por lá. Algumas sugestões que eu acho que é importante para ser viável a utilização. Se a gente não tiver a homologação do material, que é o IPT ou Falcon Bauer, e isso está dentro da Secretaria de Infraestrutura e de Obras Públicas, autorizando essa utilização, não é inviável em nenhum momento. Porque se não tiver homologado, mesmo que seja melhor, mais resistente, mais tudo, mas você não tem o documento nunca será aceito. Provando, não será aceito. Então isso basicamente era simplesmente testar o material, homologar em todas essas empresas, como a Risclax, a do Miguel e assim por diante. Sem isso, você não pode usar. Nem em obras particulares, vamos dizer assim, um loteamento que eu estou fazendo o meu asfalto, eu não posso usar, mesmo sendo responsável. E a obra pública também não pode usar o material dele, porque não está homologado. Então, essa é a primeira coisa. Outro ponto, quanto à fiscalização, quando foi criado a CTRs que ele fala, existe a CTR que fica com o motorista, existe a CTR que fica na obra, existe a CTR que fica com o dono da obra, com o gerador. Isso seria exigido lá na frente para tirar a BITS das obras. E isso nunca aconteceu. Então não é simplesmente fiscalizar, ficar medindo se vai para lá ou para cá. Porque isso aí você vai pegar o motorista que joga no terreno de uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Daí você fiscaliza a pessoa do terreno, multa a pessoa errada. Então, e o que gerou o resíduo? O que gerou, ou o intermediário, você vai descobrir no caminho o que vai acontecer e ele vai precisar disso, apresentar isso na hora de tirar o abitse. Então isso é muito importante, não tem como ninguém escapar. E quando a gente fala do gerador, que é a construção civil, eu que sou construtor, ou ele que é o recebedor, é importante também a gente tentar envolver os fabricantes. Um exemplo, o gesso é uma caçamba de R$600. Quem fabrica esse gesso? Quem que pode nos auxiliar a receber esse gesso de volta? Porque o fabricante talvez tenha um custo muito menor disso e a gente pode exigir como município, daí seria o reverso. Que o reverso não é o gerador ou o consumidor dá destino a isso, e sim também o fabricante. Recebeu o que fabricou, né? Por exemplo, a Placo ou a Gibson são grandes fábricas. Nós temos que mandar esse lá para Mogi das Cruzes. Eu não sei onde tem as usinas de queima de gesso. Você me explica melhor, mas quanto custa o frete, o que eles poderiam ajudar, se eles têm entrega para cá, se não tem uma logística de reversa, porque é o mesmo frete, eu não sei se é possível levar no mesmo caminhão, hoje é caminhão, né? Mas poderia ser de outro jeito. A outra coisa, mais um item que o Fabiano comentou, ele da linguagem BIM, eu acho importante essa parte, discutir também a parte de projeto. Por quê? Porque projeto é planejamento. E ele citou uma linguagem de projeto que, na verdade, é um planejamento. E hoje a gente não se usa disso. Então, se tem interferências, quando ele fala linguagem BIM, você vai ter uma galeria de água pluvial, você tem uma pavimentação, você tem a parte elétrica. Se você tivesse tudo isso mapeado, quando você escava, você não vai ter uma série de interferências. Aí gera os aditivos contratuais. Aí você escava, vai ter aquele monte de problema, e hoje a gente não tem nada mapeado. Então, é importante começar. A Associação de Engenharia, eu faço parte da Associação de Engenharia, ela tem cursos disso. Algumas consultoras de Ribeirão Preto, que eu conheço, de prédios, já usam BIM. Eu acho que é importante também, porque o projeto é o início de tudo. Demora mais tempo? Demora, mas daí a execução vai ser muito menor.
Então é uma coisa importante também. Não é, a gente vai demorar para chegar no ideal, concordo com o Miguel, mas o projeto falta muito hoje. O Alexandre, né, arquiteto? Isso. Hoje a gente despreza muito, o mercado despreza muito o projeto, mas a gente deveria valorizar muito mais essa parte, que é o início de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito da linguagem BIM, Marco. Você acha que é razoável pensar numa legislação que fosse, não gosto dessa palavra, obrigasse, mas que fosse, talvez estimulasse, tivesse uma pontuação adicional às empresas que participassem de licitações públicas, de obras públicas, que elas utilizassem a linguagem BIM? Porque acho que não tem, se eu não me engano, uma instituição independente que certifica se uma empresa tem ou não tem, usa ou não usa da metodologia BIM. Então, a minha primeira dúvida era como você legislar em cima de algo que você exigisse isso num edital de licitação para contratação das obras do PAC, por exemplo. Você vai agora está em andamento, 300 e tantos milhões. Talvez se fosse utilizado a metodologia BIM, você teria uma economia de 30% nesse recurso, em termos de uso de material, de impacto ambiental, né? E também de transparência, porque isso, como você falou, reduz a possibilidade de aditivos, de contratos, né? De surpresas no meio do caminho. Né? Interferência. Você acha que é razoável? Porque o espírito dessa comissão é justamente pensar no impacto do desenvolvimento econômico, não sempre olhando pela lógica ambiental, mas no sentido conciliado com o desenvolvimento econômico, né? Que é o tema dessa reunião de hoje. Você acha que é razoável pensar nisso numa legislação obrigatória ou estimulatória do uso do BIM? Eu acho no sentido, eu veria assim, você exigir automaticamente, se eles usarem, eles já vão ter benefícios, ambos os lados, mas você criar condições para que essas empresas tenham acesso ao BIM. Isso é complicado. Um exemplo, AutoCAD, que era um software de desenho de arquitetura. Quanto custa cada estação para a prefeitura que tem lá a Secretaria de Planejamento e quanto isso demorou para ser colocado a todos os postos de trabalho. Então, isso deveria ter um apoio nesse sentido. Talvez, eu não sei como é que o governo negociaria junto com as empresas para viabilizar mais treinamento, mais disponibilidade de uma linguagem que é pouco desconhecida ainda Aqui deve ser o quê? 10% das construtoras estão utilizando a linguagem em Ribeirão? A única que eu conheço, que eu já vi falar, é a Biart. Eu sei que já estava mexendo. Ouvi dizer que a Build também está usando. A Build também está começando. Isso começou muito na montagem eletromecânica, tipo empresas de, sei lá, Solvay, que é uma empresa que fabrica PVC em Rio Grande da Serra. Ela usa BIM para ver interferências. Começou nessa parte. A Disney usa, que ele citou, a Disney usa a linguagem BIM para montar todos os seus parques. Legal. Eu, como o André, também acredito, né? Inclusive o Democratas, o Partido Liberal, eu sou um pouco avesso a obrigar as empresas. Eu sou muito mais pelo lado de estimular, né? Ao invés de punir aquelas que não têm de participar de uma licitação, que você pode até correr o risco de inviabilizar uma licitação, né? Mais regulamentação. Você estimular, você aumentar a pontuação de quem for participar de uma licitação dessa, de quem usa a linguagem. Você acha que nesse sentido seria positivo a gente pensar? Sim. É uma boa sugestão para a comissão, viu, André? Presidente. Acho que de repente seria até oportuno a comissão oficiar o Sinduscom, a Associação de Engenharia, sobre a pertinência, qual o posicionamento delas sobre uma pontuação e até a positiva. Secretaria de Obras Públicas, né? E a Secretaria de Obras. Quem faz os editais. Se elas acham na questão das obras do PAC e daqui em diante, né? Se é possível, se está em andamento alguma elaboração de uma legislação que pudesse premiar as empresas que utilizassem essa linguagem, né? Eu acho que vale a pena, presidente, oficiar os órgãos. Muito bom. Só reforçar que seria muito bom homologar o uso dos materiais. Isso é essencial, senão não vale a pena fazer uma calçadinha. Eu tenho uma sugestão. Não vale a pena. Isso tem que ser feito, senão a gente não vai sair do lugar nunca. Eu falei, Marcos, no início, sobre a regulamentação, as leis complementares ao plano diretor. E não citei o Código de Obras, né? Então, o Código de Obras ele vai ser revisado. E a Prefeitura propôs, além das audiências públicas, que eu acho importante vocês participarem, mas nessa, especificamente, em algumas outras, mas principalmente nessa, vai ter audiências técnicas. Importante que vocês vão
e passem essa reivindicação, na verdade não é de vocês, é da cidade, né? Para que isso seja realmente, para que isso realmente aconteça, né? Essa homologação, e aí beneficia tanto a construção civil como os captadores e destinadores dos resíduos, né? Sabe o que acontece? Falar no microfone por causa da gravação, né? Nós temos aqui 3 vereadores jovens, um construtor jovem, e 2 vereadores. Calma, eu vou chegar neles. E 2 vereadores mais experientes, mas com espírito totalmente jovem, até mais jovem do que de vocês 3. Exato. Tá? Na construção, por que é tão difícil ter essa certificação que o Marquinho mostra e que é necessária aqui na nossa região? Eu não quero ser injusto aqui, mas vai falar de uma inovação para quem já está fazendo aquilo há 30 anos. O cara bota a mãozinha aqui na boca, eu não vou perder tempo com isso, porque eu já estou fazendo tudo aqui há tanto tempo. Então, a gente tem uma cultura muito grande a vencer. E isso daí tem que ser de pouquinho. É muito gostoso eu poder dizer que a expansão 8 do Ribeirão Shopping, onde todo mundo vai comprar roupa, no lugar mais chique do Ribeirão Shopping, lá foi feito com agregado reciclado que eu vendi pela Reciclax. Lá não dependeu do poder público. E lá foi feito. E lá, ao invés de usar 2.000 caminhões de um material original, usou 1.200 de agregado reciclado, porque ele rende mais. Né? Agora, isso precisava ser levado para grandes obras que dependem do poder público para ser aprovado. Então, Miguel, nesse ponto, Fabiano, só para concluir, que a gente... eu estou assim, muito ávido, né? Muito ansioso para que a gente consiga fazer o simples, porque a gente já vai andar muito. Mas a destinação desse material, para homologar ele, o que o Marco estava falando também, o uso dele é muito restrito também, né? Não é, por exemplo, você não pode ter um bloco de construção feito com material reciclado. Fora do Brasil pode. Na Europa pode. Aqui no Brasil não. Tudo bem, vamos respeitar a legislação brasileira. Eu digo mais no sentido de ensaios do material, de resistência, etc. Isso é muito heterogêneo, né? Dependendo da origem do material. Na Holanda, eles conseguiram homologar isso? Na Holanda pode ter uma tampinha de caneta Bic no meio do agregado. Não vai mudar em nada, o prédio não vai cair. Aqui no Brasil isso não pode. Não estou querendo ir contra a regra brasileira. Vamos respeitar a regra isso é nacional ou é local? Isso é nacional. A instância nacional. disso passa pelo... É nacional. Agora, dentro do que o nacional permite, a gente já pode fazer muita coisa. E dessa muita coisa a gente não faz quase nada aqui na nossa cidade. Entendeu? Se a gente andar 100 quilômetros até São Carlos, vai quadriplicar o potencial que tem aqui em Ribeirão. Então deixa eu fazer uma pergunta, até para eu entender. Do que é permitido hoje, já homologado a nível nacional, existe uma lista de materiais já homologados a nível nacional, que a gente está, por uma falta de regulamentação local, a gente deixa de utilizar? Os materiais são os mesmos, mas uma lista de aplicações. Você pode utilizar o material, por exemplo, para base e subbase de pavimentação. Já é muito. Eu sei que você utilizar esse material em prédios e edifícios pode comprometer a segurança do edifício, talvez. Mas em pavimentação, por exemplo, a gente às vezes você não vai usar para fazer o pilar do prédio, mas usa para fazer o estacionamento. Né? Você pode utilizar... E isso a gente não usa localmente. Não. Você pode utilizar para fazer um negócio chamado envelopamento de tubo. Eu sou um cara de pau, eu sou biomédico falando de engenharia. Mas o tubo está lá no buraco, e aí você precisa preencher esse buraco em volta do tubo. Isso tem que chamar envelopamento de tubo, né? Quem é engenheiro aí me ajuda. Isso gera uma demanda para o material, óbvio. Né? Isso vai movimentar a economia do material reciclado. Vai girar. Fica uma sugestão, então, para a comissão de permanente, presidente, da gente também, oficial, Sinduscom, Associação de Engenharia, a sua associação, como chama mesmo? A EDERC. Associação das Empresas de Destinação. Para a gente para a comissão tomar conhecimento desse rol de possibilidades de aplicações, para que a gente também possa dar... Perfeito. Existe, seguinte, por exemplo, em nível estadual,
O professor deve lembrar disso. Lembra do programa Melhor Caminho? O programa Melhor Caminho foi feito pelo Chico Graziano, na época da CODASP, para fazer a perenização das estradas rurais. Porque o grave problema que nós temos aqui é a erosão, né? Sim. Todo esse assoreamento que nós temos nos nossos cursos d'água depende da área rural. E não houve nenhuma perenização, que seria uma utilização monstruosa em volume desse material. Sim, e é um material que hoje vira lixo, polui a cidade. O professor Abreu está falando desse material, a gente discutir isso no plano no Código de Obras. Seria isso, então? Mais uma utilização entre tantas que podem ser. A gente tem que ter ciência disso, talvez então. assim, só a minha última contribuição, André, eu fico à disposição para qualquer pergunta, mas eu anotei aqui, a caçamba social que existe em Ribeirão Preto hoje também é totalmente inadequada e não existe. Eu levo a minha funcionária na casa dela quando eu passo das 5 horas. Está mais para lixão social, né? Quando eu chego na minha casa, depois das 5, eu preciso levar a moça em casa. Ela mora lá no Parque Ribeirão. E eu passo ali na Patriarca e tal. Salles. Eu faço um desafio para qualquer um de vocês. Os vizinhos, é o martírio na vida dos vizinhos dessas caçambas sociais. Eu faço um desafio para qualquer um aqui. Eu passo ali todo dia quase. Eu empresto uma caminhonete, eu dou o entulho. Vai lá levar o entulho na caçamba social. Você não chega perto da caçamba, de tanto rato, barato, urubu, galho. É totalmente inadequado. Isso aí foi o maior presente de grego no começo. Não de quem existe. era vizinho, opa, tá montando uma caçamba social na frente da minha casa. É um lixão. É o martírio de quem é vizinho. Então não existe caçamba social. Duas coisas assim que tá no colo do Betarello e ele não é culpado, ele é uma vítima. A fiscalização para o resíduo de construção civil não existe. E também a caçamba social em Ribeirão, para usar um termo até, é ridículo. Não existe, é indecente. O que precisa? Precisa ser um lugar fechado. Precisa, mais uma vez, André, você está anotando aí, precisa regulamentar. Como que funciona isso? É fácil. É um lugar fechado. Cadastra o cidadão. Ele pode levar 1 metro por mês, porque senão vira meio de vida, né? O cara vai pegar e vai ficar levando entulho de todo mundo lá para ganhar dinheiro. O cara pode levar 1 metro por mês. Regulamenta isso. Lugar fechado, bonitinho, tem que ter limpo. alguém para orientar. Entendeu? O que jogar em que caçamba. E para concluir, nós da EDEC estamos totalmente à disposição e interessados com o nosso corpo técnico, nosso corpo executivo, em contribuir com isso. Por favor, não nos deixem de fora dessa não deixaremos. discussão. Aliás, o convite, Ribeirão vai passar por um momento importantíssimo, que é as leis complementares do tão sonhado e aprovado plano diretor, né? E esse é o momento realmente da participação das entidades, da participação das associações, daqueles que querem e podem contribuir. Aí, as leis complementares são mais importantes, porque elas que vão colocar essas ideias em prática. E aí a participação de tentar, na lei complementar, ajustar o código de obra, reconhecer esses materiais, né? Então isso é muito importante. Nós vamos evoluir bastante. E já são convidados também, que vitalícios, e a gente vai emitir convites assim. Não vamos esquecer não, viu, Miguelito? Luciano Neto. Só para não deixar passar em branco, também assim, é a questão da educação ambiental, fiscalização, regulamentação, mas lembrar que as leis nem sempre são cumpridas. Peguei uma lei, vereador aqui da época, professor Gilberto Abreu, 2005, tornava obrigatória a captação de águas pluviais e dizia que nos projetos teria que ter o sistema de infiltração e reservação de águas pluviais. Existe fiscalização? Né? Então é isso. Aqui, ó, a lei está aqui, 1990, 2005. 2005. Existe uma lei também que acredito que não está sendo executada, que institui uma comissão de fiscalização do resíduo sólido em Ribeirão. Existe a lei. Eu não conheço a fiscalização que existe em cima disso. Precisamos fazer no nosso estoque de leis uma peneira, né, para descartar as que não têm utilidade e colocar em ação as que têm utilidade e não são aplicadas. Esse é o retrato do Brasil, acho que é o país que mais tem leis no mundo, e o campeão mundial de descumprimento
da lei, né? As ideias vêm, acho que existe o legislativo para isso, aí o legislativo se torna caro. É quando ele produz as boas leis, porque a estrutura do legislativo é onerosa, né? Mas o executivo não cumpre a lei, o judiciário não cumpre a lei, então isso fica contraproducente. Professor Gilberto Abreu, a gente está chegando já no final da nossa reunião. Lixo pode ser patrimônio de Ribeirão Preto? Olha, de tudo que nós discutimos, né, nesses anos todos, né, na verdade nós jogamos verdadeira fortuna fora, porque a utilização econômica, né, racional desse material, tanto do lixo doméstico quanto dos entulhos, poderia ser uma grande fonte de emprego e renda. Mas tem que ter uma gestão completa disso. Você não pode tratar um assunto desse por partes. A questão dos resíduos sólidos urbanos, né, ela tem que ter uma coerência e tem que ter uma totalidade, uma visão global, um plano global de tratamento. Você não pode cuidar de partes desse processo, desse problema. Agora, nós temos problemas estruturais no Brasil, né? Inclusive por conta da legislação. Eu citei aqui a Lei 8666. Essa história de exigir o projeto básico e depois o projeto executivo é a maior fonte de corrupção. Porque toda obra pública deveria ter um projeto executivo, porque você saberia como ele começou, quando ele vai se desenvolver, como ele vai terminar. Isso é que permite essas adições, os aditivos dos contratos, que é a maior fonte de corrupção que tem em obras públicas no Brasil. Obrigado, professor. A gente vai caminhando para o fim. Vereador Luciano Mega, vereador senhor Nelson das Placas, alguma consideração? Obrigado pela presença, viu? E o senhor é sempre observador e o silêncio é prece para um homem sábio. Claro, à vontade. Senta aqui com a gente, o Paulo. Só se identifica para sair na... Sim. Paulo César Garcia Lopes, do Sincovar, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto. Achei muito produtiva a reunião. Eu queria ressaltar um outro foco de resíduos, que seriam as baterias. Tá? A Federação do Comércio, ano passado, disponibilizou para todos os sindicatos patronais do comércio no estado de São Paulo um projeto de que cada sindicato recolhesse, tipo, fosse um posto de recolher as baterias. A gente sabe que os celulares, de forma espantosa, né, numerosa, a população descarta muito material e a FEComércio colocou isso e teve muita dificuldade em várias cidades de colocar o lixo eletrônico. Então eu gostaria que esse assunto também fizesse parte da comissão. E eu queria também deixar, com base no resíduo sólido que foi discutido aqui, uma pergunta para o professor Gilberto. Como quebrar esse paradigma, né, do custo da pedra ser sempre muito inferior ao custo de você processar o lixo da construção? Eu conversei já com consultoras sobre esse assunto e eles sempre alegam isso. Há uma grande dificuldade de você convencer uma pessoa de tratar o resíduo sólido da construção, face que a pedra custa muito mais barato. Qual seria a solução para quebrar esse paradigma com quem mexe com a construção? Olha, eu acho que ele poderia responder melhor, mas eu, assim, pela experiência que eu já tive, né, é o seguinte: nós temos aqui grande quantidade de basalto, né, por isso que a pedra também é muito barata, né, porque nós estamos sobre basalto aqui, né, vivemos sobre o basalto, né. Então, tanto que nós temos pedreiras por todo lado aí por conta dessa grande jazimento basáltico, né, é uma quantidade imensa que a gente tem. Agora, se houver uma maior racionalização e uma granulometria adequada do resíduo da construção civil e uma classificação desse material, ele tem múltipla utilização, até superior à terra da pedra, porque ele contém materiais de diferentes naturezas. E em determinadas condições ele tem uma maior resistência até do que o bloco normal feito de concreto e pedra. Eu vi experiências em Belo Horizonte, não só em termos de revestimento de ruas, né, mas inclusive de blocos de construção muito mais resistentes que os blocos comuns. Então precisa haver uma classificação disso
Eu acho que no Código de Obras e de Utilização de Materiais, que a Câmara vai discutir, isso poderia ser um capítulo, uma passagem interessante, porque regulamenta esse setor e amplia o mercado só para deixar muito bem claro, o resíduo de construção, o agregado reciclado de resíduo de construção civil nunca foi e nunca será concorrente da pedra da pedreira. Não tem nada a ver. Se nós colocarmos todos os resíduos, todos os agregados produzidos na cadeia produtiva, não vai chegar nem a 2% do que as pedreiras fornecem. Essa é uma coisa que precisa deixar muito claro. A gente não vai nem coceguinha neles. Tá? Ponto 2. Nós somos a metade do preço. Nós podemos ser bem mais baratos. Então não é mais caro, não. Isso daí não... Mas preserva mananciais. Exatamente. É bom para a saúde pública. Eu vou falar da areia. Hoje de manhã, às 7h20 da manhã, eu comprei saco para botar a areia que eu estou produzindo lá para o ensaio. Tinha uma mulher comprando areia ensacada. Metro da areia, R$ 88,00. Eu não vou vender nem pela metade do preço disso. Então é bem mais barato. Mas nós não seremos concorrentes de pedreiras, a gente não é o mesmo mercado, é diferente. Agora, é muito importante o quê? A cultura da utilização. Porque aí a engrenagem começa a girar, entendeu? Se a gente tiver uma escala de produção, a tendência disso é ficar cada vez mais acessível. Muito bom. A gente está chegando no final. Vereador Luciano Mega, uma consideração, esgotado aqui. Queria agradecer muito a presença do professor Gilberto Abreu, do Miguel, de todos vocês que aqui acompanharam. Sexta-feira, está chegando o horário do happy hour, né? Já passamos da 4h30. O senhor Nelson das Placas está ansioso aqui já. Mas eu queria dizer da nossa próxima reunião, no cronograma, a reunião no dia 15 de junho, às 14h30, abertura e encerramento de empresas em Ribeirão. A gente vai convidar a JUCESP, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento e a CODERP para a gente poder tratar aí do nosso poupa-tempo empresarial, da desburocratização aí do serviço público, né? Eu acredito que sim, porque tem começado às 15, né? Vamos oficializar o horário aqui, né? Colocando o da prática no lugar da teoria. Mas queria agradecer muito e encerrando aqui, e na presença de ilustres mentes inteligentes, aqui foi muito dito da conscientização, da quebra de paradigma, do preconceito, e um setor que também sempre sofreu muito preconceito, um setor que empurra o país para frente, que é o setor agro, né? Ele conta hoje com uma campanha que não é paga pelo governo e não é paga pelo setor, mas é iniciativa da Rede Globo, né? Então eu encerro a reunião dizendo que para quebrar tudo isso, para que a gente possa popularizar e incentivar o uso do reciclável, que de repente recicla é tech, recicla é pop, recicla é tudo. Só que da agro ele esqueceu de dizer que agro também é tóxico. Exato. Sendo assim, declaro encerrada a reunião, agradecendo a todos vocês, desejando um excelente final de semana para todos. Forte abraço, até a próxima.